Eu quero falar um pouquinho aí sobre relações humanas, um pouquinho sobre psicologia de Umbanda, inclusive, né? Porque tem tudo a ver com Umbanda, né? A gente às vezes se esquece que a Umbanda ela trata de relações humanas. E a sociedade que a gente vive é através das relações humanas. Então hoje eu vou falar um pouco sobre essas questões, um pouquinho daquilo que eu já vivi, um pouquinho daquilo que a gente precisa refletir, né? Como está o seu relacionamento com você? Como está você com você mesmo? E com os outros? Está aceitando migalhas? Que é hoje o que a gente mais percebe, pelo menos nas redes sociais, né? Até em famílias, em colegas. A gente precisa acordar um pouco para a vida e a gente não pode aceitar migalhas. O que seria aceitar migalhas? Aceitar migalhas é você se contentar com o pouco que as pessoas lhe dão, né? E em contrapartida você dá o máximo de você, você se doa. A gente precisa entender que algumas questões, e aí entra um pouco da questão de espiritualidade, por isso que eu digo, a gente precisa entender, estudar espiritualidade e humildade e mediunidade, tudo tem a ver. Se você entende todo esse contexto imenso, você vai começar a entender o seu papel na sociedade. Né? Existem algumas filosofias que são muito dignas, muito importantes, mas ela prega muito essa questão de você tem que perdoar tudo, você tem que aceitar tudo, né? Você tem que, como é que eu posso dizer? Você abre mão dos seus pensamentos, do seu sentimento em prol do outro. Eu não sei até que ponto isso é tão correto. Não sei. Porque as pessoas do bem, as pessoas que se dedicam, aí eu vou dizer principalmente um pouquinho de experiência que eu tenho comigo, né? Pessoas muito emocionais. Geralmente essas pessoas que estão dispostos a fazer o bem, né? Que gostam do bem, geralmente não vê no outro uma maldade. A gente chega às vezes a ser até, de certa forma, ingênuos. Que a gente acredita em todo mundo, em tudo. Que deveria ser o natural, né? O natural é a gente acreditar nas pessoas, no ser humano. Mas a vivência mostra que isso é uma grande ilusão. Me perdoe. Aquele que eu digo, qualquer um que for assistir, faça essa reflexão. Por exemplo, amigos. Cara, amigos é aquele velho ditado, cabe nas mãos. E olha lá se não for só numa palma. Né? Às vezes você não consegue colocar as duas palmas abertas. Amigo, você vai ter muito pouco. Eu conversei muito aí. Conversei bastante. Eu converso com muitas pessoas, né? Até com dirigente e tal. E a gente tá falando dessa questão de amizade, né? Ninguém quer que o amigo puxe a tua orelha. Como ninguém quer que o Exu, uma pombagira, puxe a tua orelha. As pessoas, às vezes, vão no terreiro para ouvir o que ela quer, não o que a entidade fala. Né? E as entidades vão falar o que precisa ser dito naquele momento para você entender em qual fase, em qual situação você se encontra. E amigo a gente tem que levar dessa forma. Eu acho que você querer ser amigo de todo mundo também é impossível. Porque a gente vai encontrando pessoas ao longo do caminho, algumas dessas pessoas vão se juntando a nós e criam um vínculo, né, de amizade, de respeito, de confiança. E aí você começa a entrar de novo na espiritualidade e você começa a entender que a lei de afinidade, né? Para quem acredita em karma e em reencarnação, a gente entende que tem relações do passado com pessoas que se aproximam de nós. A gente sente essa energia boa,
Da mesma forma que a gente encontra pessoas que você nem conhece e a energia não bate nem de jeito nenhum. Então, eu percebo um pouco que as pessoas estão como é que eu posso dizer? As pessoas estão se anulando em prol dos outros. Isso que eu estou falando aqui, muitas pessoas que possivelmente assistirão devem concordar comigo. Muitos de nós passamos por situações nesse sentido, né? A gente acaba se anulando para agradar o outro e aí a recíproca não é verdadeira. E isso nos frustra, porque a gente cria expectativas, né? A gente cria expectativas dos outros e às vezes os outros não criam em nós. E as pessoas, às vezes, hoje, a palavra mais fácil de ser dito é não tenho tempo. Já ouvi muito isso, né? Então eu estou trazendo esse assunto, né, de migalha. Eu já tenho um projeto, uma proposta, e aí segue aí para quem estiver meio que perdido nessas situações, ainda dá tempo, está começando o ano agora. Cria um projeto, cria um objetivo. Se você passa por situações dessa, né, de carência, de necessidade de ser aceito por um grupo de pessoas, ou se você está se anulando para agradar pessoas, não faça isso, sabe? Esse ano aqui vou mudar muitas coisas. E claro que dentro de um conceito espiritual, de entendimento, de evolução, né? Trouxe aqui até algumas questões, que é uma assunto importante, né? Ame-se. Você precisa se amar do jeito que você é, né? Hoje a gente vê na internet uma ilusão de fotos de locais, não é assim? Em algumas plataformas, né? As pessoas sempre sorrindo, sempre na piscina, né? Sempre em festas, com roupas novas, chiques. E aí a gente começa a assistir algumas questões de muitas dessas pessoas que têm milhares de seguidores tendo muito problema. Inclusive teve uma apresentadora que foi modelo, aí tava até na internet, na televisão, que teve um problema sério com seu marido. Uma pessoa muito famosa, né, apresentadora aí da Record. E ninguém via, né, o problema que as pessoas vivenciam. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Você tem que se amar, por quê? E amar aquele que realmente te ama, né? Coloquei aqui, ó, priorize quem te prioriza. Você prioriza alguma pessoa, ela tem que te priorizar também, senão a troca começa a ficar muito vaga, muito vazia, né? Você prioriza e aí as pessoas, quando você precisa, não tem tempo, né? Hoje é isso, eu não tenho tempo, não dá tempo. Então, outra coisa, a gente não pode mendigar atenção. Essa palavra aqui surgiu aqui do meu Exu. O meu Exu atendeu uma médica com sérios problemas familiares e ele falou assim, não, acho que foi para um outro rapaz, um senhor aí, você está mendigando, você é um mendigo psicológico. Olha a profundeza dessa duas palavras que o Exu traz para uma pessoa. Você está mendigando, mendigo psicológico. Por isso que a gente chega no ponto de aceitar migalhas. Migalhas é quando não tem nada, é a sobra da sobra da sobra para você. Aí você se dedica a ter um carinho por alguém e a pessoa que tem para te oferecer migalhas. Ou quando você está disposto, ou ela tem um interesse em você, aí muda as questões.